Estou muito feliz de estar aqui com vocês que nos acompanham também pelas mídias sociais, né? O tema da ministração de hoje é o Senhor da Mesa. Há alguns meses atrás eu preguei sobre a mesa do Senhor. E aí o Murilo e o pastor ficam fazendo série de mensagens, aí me deu vontade de fazer também. Aí eu falei, eu vou fazer uma série de mensagens, né? Então, se você, né, tiver vontade aí, quiser assistir lá na sua casa, pesquisa lá no YouTube o Senhor da Mesa. Naquela ministração nós falamos sobre o que significa a mesa do Senhor. Nós falamos das três realidades, os três aspectos da mesa do Senhor. Essa mesa, ela aponta para um passado, porque houve um sacrifício, o nosso Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por nós, e todas as vezes que nós nos reunimos para fazer qualquer coisa, nós nos lembramos da morte e do sacrifício do nosso Senhor para a remissão dos nossos pecados. Então a mesa do Senhor é um memorial. Ele disse isso, façam isso todas as vezes em memória de mim. A mesa também ela é um aspecto presente, ela nos traz um aspecto da nossa realidade presente, que são os laços, que são os relacionamentos, a comunhão, que nós temos sim com o nosso Senhor, um relacionamento e uma comunhão vertical, mas também a mesa ela tem um formato horizontal, aonde ela sugere relacionamentos. Por isso que nós sempre iniciamos os nossos cultos, dizendo que essa casa se torna um lar para você. Dizendo que aqui você pode encontrar uma família para pertencer, porque nós estamos bem longe de querer tornar, como nós já aprendemos aqui, tornar a comunidade uma rodoviária, onde você vem, passa, vai embora, você cruza com pessoas e ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Não, nós entendemos que a igreja do Senhor, ela é uma mesa, uma grande mesa com muitas cadeiras, nós falaremos disso daqui a pouquinho, e nessa mesa nós temos relacionamentos. Nós vimos que alguns relacionamentos são difíceis, outros relacionamentos são legais, né? Tá lá, depois você pode assistir. E a última coisa que nós falamos naquela ministração foi sobre o terceiro aspecto da mesa, que ela aponta para um futuro. Uma promessa que foi feita pelo nosso Senhor Jesus, quando então na sua última ceia ele parte o pão, ele entrega o vinho aos seus discípulos e diz que daquele dia em diante seria a última vez que ele tomaria do cálice, até que naquele dia ele voltaria a tomar de novo conosco do vinho novo no reino do Pai. Então existe uma promessa feita para nós. Jesus fez uma promessa, e essa promessa foi registrada pelos escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, de que naquele grande dia ele está esperando, ele está organizando uma grande festa. Então, se nós falamos da mesa do Senhor, é porque existe um Senhor nessa mesa. E agora eu gostaria de falar um pouco desse Senhor que está assentado nessa mesa. Eu sei que o tempo é curto e falar de um Deus que é infinito parece ser uma loucura, né? Em 40 minutos falar de um Senhor que é infinito. Mas nós estamos crescendo de graça em graça, então eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já conhecem muito sobre Jesus, mas eu tenho certeza que ainda existe muito para nós conhecermos, porque a própria Bíblia diz que a eternidade consiste nisso, em conhecermos a Cristo. Nós passaremos uma eternidade conhecendo um Deus infinito. Não sei se você já se surpreendeu, né, positivamente, fala, nossa, eu não sabia que tal pessoa era assim, e você vai conhecendo aquela pessoa, e você vai se animando, aí de repente você começa a conhecer outras coisas dessa pessoa, e você começa a falar, nossa, acho que não era bem assim que eu esperava, né? Aí chega um momento que você fala assim, nossa, não tem mais nada para conhecer de você, acho que eu já conheci tudo sobre você. Aí de repente essa pessoa consegue te frustrar mais ainda. Mas é o seguinte, Deus não é assim, Jesus não é assim, nós passaremos uma eternidade conhecendo um Deus que revelará a cada dia algo novo sobre ele, e isso será maravilhoso, porque a Bíblia diz que não tem tristeza, não haverá choro, não haverá lágrimas. Então eu tenho certeza que Jesus é um cara muito bacana, muito legal, e a gente vai amar passar a eternidade no céu conhecendo ele. Então não pense não que você vai para o céu para ficar lá cantando, não, cara, você vai conhecer Jesus, vai ter muita coisa lá para você fazer, mas esse não é o tema ainda. O tema então é o Senhor da mesa. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 14. Nós leremos o verso 1
e depois nós vamos pular para o verso 7, tá bom? Então, ó, Lucas capítulo 14, para nós lermos só ali onde Jesus está, o momento que Jesus está, e depois nós iremos para o verso 7, onde nós teremos aí os aspectos desse Senhor que está sentado nessa mesa. Amém? Acharam aí? Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Verso 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Continuando, ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, mais uma parábola: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Oremos mais uma vez. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, meu Pai. Nós queremos Te agradecer pelo maravilhoso privilégio que nós temos de neste dia poder ouvir as Tuas palavras, sermos tocados pela presença do Seu Espírito Santo, Senhor. E agora nós queremos clamar a Ti, papai, que o Teu Espírito venha nos revelar as Tuas palavras, que mais do que palavras ao vento, mais do que tinta impressa em um papel, Senhor Deus, ou projetada em uma parede, nós queremos ouvir, Senhor, a Sua voz, nós queremos ter os nossos corações acesos e queimando diante da presença do Teu Espírito, Senhor. Nós Te pedimos, fala conosco, tira toda a distração, tudo aquilo que pode nos roubar da Sua presença e nos revele a Sua palavra, que nós saiamos daqui cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, no texto que nós acabamos de ler, nós temos então algumas das características desse Senhor que está preparando um grande banquete, que está convidando as pessoas para se achegarem à sua mesa. O Senhor da mesa, que é o nosso Senhor Jesus, possui algumas características que nesse dia eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito tem falado ao meu coração, lembrando que o Senhor é infinito e nós teremos uma eternidade para conhecê-lo, mas eu acredito que é importante essas verdades que nós ouviremos aqui nesse dia, também é muito importante para que nós tenhamos uma compreensão exata de quem é o nosso Senhor. Então esse conjunto de versículos que nós lemos, esse capítulo 14 de Lucas, conta-nos 2 parábolas.
a parábola dos lugares e a parábola do grande banquete. E Jesus, então, nós lemos o primeiro verso, nós vimos que Jesus havia sido convidado para jantar, para cear na casa de um fariseu muito importante. E então, o próprio versículo diz que os fariseus observavam Jesus. E aí no verso 7 nós vemos que a situação se inverteu, porque no verso 7 já não era mais os fariseus que estavam observando, mas Jesus era quem os observava. E Jesus estava percebendo que as pessoas, à medida que iam chegando, elas iam ocupando os lugares de maior honra na mesa. E isso chamou a atenção do nosso Senhor, que era um convidado, mas que, como nós vemos, isso às vezes acontece nas escrituras, né? Ele é o convidado, mas ele acaba sendo o anfitrião. Ele é o convidado, ele acaba partindo o pão. Enfim, o nosso Senhor Jesus, quando ele se senta para ensinar algo. E ele não podia deixar de ensinar algo muito importante para essas pessoas e algo muito importante para nós nos dias de hoje. E Jesus então conta uma pequena parábola, dizendo, olha, quando você for convidado para um casamento, não sente nos lugares de honra. Sabe, quando todo mundo aqui provavelmente já foi num casamento e hoje tem que colocar até aquelas plaquinhas, né, reservado, né? Tipo, não senta nessa mesa não, se sentar nessa mesa aqui, você vai ter que pedir para ser retirado, né? Então, assim, nós temos nos casamentos alguns lugares que são de maior honra, porque são da família da noiva, da família do noivo, né? E Jesus está ensinando, olha, quando você for convidado, não faça isso, não se assente nos lugares mais importantes. Antes, sente nos lugares de menor honra, porque se você de fato for alguém importante, o dono da festa vai fazer questão de ir lá, chamar você e falar assim, ei, amigo, sente aqui, porque você é importante para mim. Mas do contrário, se você sentar no lugar de honra e ele tiver convidado alguém de maior honra que você, infelizmente você vai ter que passar por um constrangimento enorme de ter que sair do lugar para dar essa cadeira para outra pessoa. E então Jesus começa a ensinar algo muito importante para todos nós. E Jesus então continua essa história dizendo, olha, e quando você for dar uma festa, além de você não sentar nos lugares mais importantes, Jesus tinha mais algo a dizer para essas pessoas. E quando você for dar a festa, não chame somente seus amigos, não chame somente seus vizinhos ricos, não chame somente seus irmãos, não chame somente pessoas que têm condições de fazer o mesmo por você, mas chame pessoas que não têm como retribuir o que você está fazendo, porque você fazendo isso, a sua recompensa não virá de pessoas, mas virá do próprio Senhor naquele grande dia. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Que nós não podemos sentar nas primeiras fileiras da igreja? Não, não é isso. Jesus está ensinando que você não pode chamar o Murilo para a festa porque ele é o seu amigo rico? Não, você pode chamar o Murilo, ele não está aqui hoje, então não tem tanta graça zoar ele aqui, mas espero que ele venha depois, né, para a gente poder brincar com ele, né, pastor? Então, o texto não está dizendo que você não pode festejar e confraternizar com os seus amigos, não é isso. O que o texto está nos dizendo é que o Senhor da mesa, este Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele é humilde e ele é muito simples. O nosso Senhor, o Senhor da mesa, é simples e humilde. E talvez nós, que somos os seus convidados, deveríamos aprender muito com ele, em sermos simples e humildes. Muitas vezes nós acabamos nos relacionando com pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer. E esse texto, essa advertência, quando Jesus diz, olha, não chame somente pessoas que podem te retribuir, é justamente porque Jesus conhece o coração humano e ele sabe que muitos de nós, muitas vezes, nos relacionamos com pessoas por aquilo que elas são capazes de nos retribuir. E eu não estou falando somente de dinheiro, eu não estou falando somente de poder, de influência, mas esse acaba sendo algo que está dentro do nosso coração e que muitas vezes influencia a maneira como nós tratamos as pessoas. Às vezes a maneira como nós tratamos pessoas importantes não é a mesma maneira que nós tratamos pessoas que ocupam cargos que aos nossos olhos são menos importantes.
Às vezes nós fazemos essa seleção em quem nós trataremos bem, quem nós trataremos de qualquer jeito, para quem nós nem dispensaremos a nossa atenção, mas o nosso Senhor Jesus está dizendo: ei, você não pode fazer isso, porque eu não faço isso, eu sou o Senhor da mesa, e eu sou o exemplo que está sentado nesta mesa, e eu sou simples e humilde. E quando Jesus então diz que nós não devemos escolher os melhores lugares, isso fica a pergunta, porque isso é uma parábola, isso está ensinando um princípio. E como assim? O que seria então sentar nos primeiros lugares? Jesus está falando com um grupo de fariseus, um fariseu importante no caso, e os fariseus eram doutores da lei. Os fariseus eram aqueles que estudavam a lei, que entendiam tudo da lei. Sabe quando você senta nas primeiras cadeiras? Quando você acha que você já sabe tudo. Quando você acha que não tem mais nada para aprender. Quando você vem de culto em culto e você fala assim: nossa, de novo esse assunto? De novo, às vezes você ainda não entendeu que você precisa mudar. E Deus está falando de novo com você. E é com você, não é com a pessoa que faltou. É conosco, é com cada um de nós que estamos aqui. Nós sentamos nos lugares, nós buscamos sentar nos lugares mais importantes quando nós achamos que nós sabemos de tudo. Nós sentamos nos lugares mais importantes quando nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Quem aqui nunca pensou assim: olha, eu sou melhor do que o Lula? Eu sou melhor do que o Fernandinho Beiramar? Não, eu sou melhor do que aquele cara que está lá na esquina. Quem aqui nunca, pelo fato de estar sentado em uma cadeira de uma igreja evangélica, nunca pensou estar em menos maus lençóis do que quem está lá fora? A verdade, irmãos, é que todos nós temos grandes problemas, todos nós. A Bíblia diz que todos nós somos indesculpáveis. A única diferença entre nós que estamos sentados nessas cadeiras e as pessoas que estão lá fora é que você, eu e todos nós aqui somos mendigos que encontraram aonde há pão. Essa é a única diferença. Infelizmente, essas pessoas ainda estão buscando por um pão que jamais saciará a fome que elas sentem. Nós, enquanto mendigos também, que carecemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor, precisamos mostrar a esses outros pobres mendigos aonde encontra-se o pão da vida. Mas muitas vezes, pelo fato de nós frequentarmos a comunidade ou frequentarmos outras igrejas, muitas vezes pelo fato de nós lermos a Bíblia, nós orarmos por pessoas, nós estarmos envolvidos em evangelismos, estarmos envolvidos em ações da igreja, estarmos envolvidos no louvor ou na pregação. Às vezes eu estou falando só de mim, às vezes você nem precisava estar ouvindo isso, mas o que eu estou falando aqui é porque às vezes eu sinto isso, e nós precisamos repreender isso no nosso coração. Nós achamos que só pelo fato de nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, então logo a nossa barra ela está mais limpa do que a barra dos outros. E a verdade, irmãos, é que todos nós somos pobres, miseráveis e pecadores. Porque se você não se considera um pobre, miserável, pecador, você está, mais uma vez, tendo a atitude que esses fariseus tiveram, de buscar se assentar nos lugares de honra. E às vezes, naquele grande dia, quando começará a festa, você pode se surpreender pelo seu orgulho. E você ter que dar lugar para pessoas que você vai falar: não é possível. Ele? Mas o orgulho que há no nosso coração muitas vezes não nos deixa perceber que Jesus não está olhando para isso. Daniel, então eu não preciso orar, eu não preciso servir, eu não preciso... Pelo amor de Deus, você não está entendendo isso, né? Amém? Você está entendendo que
fazer tudo isso não nos torna mais merecedores da graça do nosso Senhor Jesus. Fazer tudo isso é o que o Senhor espera daqueles que foram alcançados pela graça, mas isso não te qualifica e isso não te habilita para receber a graça, porque a graça, ela é o quê? Ela é de graça. E quando nós achamos que pelo nosso desempenho nós merecemos mais do que os outros, nós estamos infelizmente buscando assentar nos lugares mais importantes. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Então esse primeiro momento da nossa leitura, as características que nós precisamos compreender a respeito do Senhor da mesa é que Ele é simples e que Ele é humilde. Ele não espera que nós nos achemos merecedores, Ele não espera que nós achemos que somos o sabe-tudo, e Ele não espera que nós nos relacionemos uns com os outros com base naquilo que o outro pode me oferecer. Ele espera que nós tratemos todos como Ele mesmo trata, com amor, com simplicidade e com humildade, porque o próprio Senhor da mesa, que é o Filho de Deus encarnado, não nasceu em um palácio. Ele nasceu e ele foi colocado em uma manjedoura, porque não havia espaço para ele. O próprio Deus, o próprio Rei do Universo, o próprio Senhor, que nós cantamos aqui durante o louvor, as suas maravilhas, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que faz o leão jejuar, aquele que derruba muralhas, aquele que fez tantos e tantos milagres. Ele escolheu não andar com os poderosos, ele decidiu caminhar com pessoas simples e humildes. Eu acredito que o nosso Senhor Jesus, Ele nos traz um ótimo exemplo sobre simplicidade e humildade. Eu não sei se você já ouviu por aí fora, mas tem uma teoria aí que você é a média das 5 pessoas que você convive, então você tem que andar com pessoas que, estão voando. Eu acredito que se Jesus tivesse ouvido essa teoria, Ele teria rido disso. Porque Jesus, de longe, Ele procurou estar com pessoas de um novo mindset. De longe, Jesus procurou andar com pessoas que estão no next level. De longe, Jesus quis andar com pessoas que tinham poder, com pessoas que tinham o sistema na mão. De longe, Jesus escolheu andar com tais pessoas. Ele decidiu andar com os pobres, com os pecadores, com os miseráveis, mas Ele não se tornou pobre, pecador, miserável, não, Ele transformou a vida dessas pessoas. Pedro se tornou um pescador de homens. Então, se nós andarmos em humildade, em simplicidade, como o nosso Senhor nos ensina a andar, nós não seremos transformados por essas pessoas, mas nós seremos agentes de transformação na vida dessas pessoas, porque Ele é o Rei do Universo, e Ele não habita em palácios, Ele escolheu habitar no meu e no seu coração. Esse é o nosso Senhor. Ele poderia dizer para nós, dizer para o pastor da nossa igreja: é o seguinte, eu sou um Deus muito grande, construa uma grande e um suntuoso templo, porque eu vou habitar lá nesse lugar. Não, Deus nunca disse isso. Nós construímos templos, e grandes templos às vezes, porque as pessoas estão sendo atraídas, mas Jesus, Deus não mora aqui. Quando fechar essa porta, Ele não vai ficar sozinho aqui dentro. Ele mora dentro de você, Ele mora no meu e no seu coração, e Ele nos acompanha, porque o nosso Senhor, Ele é simples, e Ele é humilde. E muitas vezes, nós nos esquecemos dessa característica do Senhor da mesa, que está sentado, nos observando. Porque se no começo, como eu falei, Ele estava sendo observado, agora os papéis se inverteram. É Ele quem está na mesa, observando cada um de nós. E a Bíblia nos ensina que em Apocalipse, que Ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio da igreja. Nós muitas vezes não o vemos com olhos físicos, mas nós podemos sentir a presença do Senhor, que vive e que reina
para todo sempre e que está no nosso meio. E Ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu observo o coração de cada um de vocês aqui. Nós não podemos assentar na mesa do Senhor com orgulho, nem com altivez. Nós precisamos sentar nessa mesa, buscando ser como Ele, simples e humilde. O texto continua, irmãos. E depois de Jesus, então, contar essa parábola sobre os lugares, uma pessoa, a Bíblia não diz quem é, mas uma pessoa diz: olha, feliz então será aquele que comer no banquete do reino. E não está escrito assim, né? Mas eu imagino que Jesus poderia ter dito: você falou uma coisa interessante, eu tenho mais uma parábola sobre isso. Já que você está achando que feliz é aquele que comer no banquete, então eu vou te falar quem sentará no banquete do reino. E aí Jesus então conta uma outra parábola, dizendo que um rei, ele daria um banquete de casamento. Isso está em Mateus. Mateus e Lucas trazem a mesma parábola, um pouquinho diferente, com outros detalhes em Mateus, mas Lucas, né, bem semelhante. E o texto nos conta que um rei daria um banquete de casamento e ele manda o seu servo ir chamar os convidados. Ele fala assim: ó, vai lá, chama todo mundo, porque já está tudo pronto, já está tudo pronto. E o servo vai, chama o primeiro, e o primeiro fala assim: poxa, não dá, eu acabei de comprar um terreno, eu preciso ir ver esse terreno. Quem que compra um terreno sem ver antes? Mas amém, era uma desculpa, né? Estou indo lá ver o terreno. Aí ele vai, chama o outro e fala assim: oh, ei, o banquete está pronto, vai começar a festa do rei. E aí o outro fala assim: poxa, não vai dar para eu ir, eu comprei 5 juntas de boi, que põe, né, no pescoço do boi aqui, e eu preciso ver se vai servir. Mas quem que compra 5 juntas de boi sem provar antes? Mas amém. Ele chega no outro e fala assim: ei, a festa está pronta, vamos. E o outro fala assim: pô, não vai dar, acabei de casar, não vai dar. Mas naquela época era comum, né? Quem acabava de casar, as festas duravam vários dias, e geralmente quem acabava de casar estava em festa. Então por que alguém que acabou de casar e está em festa negaria uma festa? Mas amém, todos eles apresentaram desculpas e desculpas. E então esse servo volta e fala: Senhor, eu convidei todos aqueles que o Senhor pediu, mas olha, eles apresentaram desculpas e nenhum deles quiseram vir. E então diz que o Senhor ficou irado e disse ao servo: olha, vá às ruas e chame os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e traga-os para o meu banquete. O servo então obedeceu, foi, trouxe todos aqueles que ele encontrou e disse: olha, Senhor, está feito, mas ainda há lugar. E aí o Senhor disse: então agora você vai aos caminhos, aos valados, fora da cidade, aos lugares mais distantes. Você vai mais distante que você conseguir, e você vai trazer toda a sorte de gente que você achar. Sabe quem habitavam fora das cidades? Eram os bandidos, eram os salteadores, eram os ladrões. E são essas pessoas que o rei estava mandando o seu servo ir atrás. E ele volta e fala assim: olha, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, e a sua casa está cheia. E então ele diz: ok, aqueles que foram convidados, estes, e rejeitaram o convite, estes não provarão do meu banquete. Respondendo então aquela pessoa, que nós não sabemos quem é, que disse então: feliz será aquele que entrar e ceiar no banquete do reino. Então Jesus disse: olha, eu explico agora então para vocês quem são as pessoas que entrarão no banquete do reino. Essas pessoas que rejeitaram o convite são os fariseus, é o sistema religioso da época que, infelizmente, acabaram rejeitando Jesus, rejeitaram o Messias, porque acreditavam que o Messias viria como da descendência de Davi, como um rei, e ele teria um exército, e ele subjugaria Roma, e venceria, derrubaria os soldados romanos e tudo mais, né? Mas Jesus veio como um simples carpinteiro, filho de um carpinteiro, andava a pé, seguido por pescadores,
por cobradores de impostos. Jesus estava bem longe do estereótipo, do imaginário dos fariseus de quem seria o Messias. E infelizmente, os judeus acabaram rejeitando Jesus como Messias. Mas, irmãos, eu também queria fazer um paralelo com isso, porque as desculpas que foram apresentadas aqui são desculpas do nosso dia a dia. E eu gostaria de fazer uma aplicação muito importante, porque talvez você não seja um judeu fariseu. Tem algum judeu fariseu aqui? Não? Então essa aplicação talvez vai servir para cada um de nós. Muitas vezes, irmãos, o Senhor está nos chamando e fazendo convites a nós, e nós estamos atarefados e tão atarefados com as coisas do dia a dia, que nós, dia após dia, dizemos para Deus que nós estamos muito ocupados. Nós estamos muito atarefados. Nós temos muitas coisas para fazer. Então, irmãos, eu gostaria de deixar esse alerta para todos nós. Eu entendo que nossos afazeres são difíceis, nossa vida é corrida, e essa palavra, ela primeiro falou comigo, porque eu não estou falando isso de boca para fora. O Senhor já me deu umas madeiradas nas costas, quando Ele me falou isso aqui. Mas muitas vezes nós deixamos as coisas que são eternas para nos ocuparmos somente e tão somente com coisas que são terrenas. Quantos de nós já não convidamos alguém e a pessoa falou assim: não dá, estou muito ocupado, meu domingo é muito corrido, minha vida é muito corrida. Quantos de nós já não demos essas desculpas muitas vezes? Mas essa é uma pequena aplicação, vou fechar esse parênteses, mas esse texto está se referindo aos fariseus que rejeitaram o messianismo, Jesus como o verdadeiro Messias. E então, ele diz para que o seu servo vá e busque os pobres. Tem pobre aqui? Amém? Ele diz então para que busque os mancos. Tem pessoas mancas aqui, não estou falando fisicamente, tá? Estou dizendo assim, olha, nós somos pobres, nós somos os mancos, nós somos os aleijados, aqueles que estavam totalmente distantes, mas que foram resgatados pela boa notícia do Evangelho. Nós temos pessoas aqui que consideram-se pobres, mancos, aleijados, e que foram resgatados pela boa notícia do Evangelho. Glórias a Deus. Nós, os gentios, aqueles que estavam distantes, alheios, fora, nós somos aqueles que foram alcançados pela boa notícia do Evangelho. Ei, nós temos paz com Deus. Nós fomos alcançados e nós recebemos o convite. Falamos assim, meu Deus, mas como eu posso ir? Ei, o convite é de graça. Todos nós que nos consideramos pobres, cegos, aleijados, mancos, nós estamos convidados pelo Senhor da mesa. Mas se você se considera digno, se você se considera bonzinho, se você se considera importante, ei, esse convite não é para você. O convite é para aqueles que entendem que precisam da graça e da salvação do nosso Senhor. E aqui nós temos uma segunda característica desse Senhor da mesa. Ele se alegra com pecadores arrependidos. Ele se alegra com pecadores que se arrependeram. Ele não está chamando justos, ele está chamando pecadores. Ele não veio buscar os sãos, ele veio buscar os doentes. Ele não veio buscar os bonzinhos, não, ele veio buscar aqueles que entendem que são maus e que precisam da boa notícia do Evangelho. São essas pessoas que o Senhor da mesa está chamando, está dizendo, ei, venha. E eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor da mesa não vai parar enquanto houver cadeiras vazias. Porque o servo foi e voltou e disse, olha, eu chamei todos eles, rei,
mas ainda existe lugar. Então ele disse, vai o mais longe que você pode e chama quem você encontrar, porque eu quero a minha casa cheia. Ei, eu não sei o quanto o seu coração está alinhado com o coração do Senhor da mesa, mas ele se incomoda em ver cadeiras vazias. Eu não sei o quanto você se incomoda de olhar para o lado e ver cadeiras vazias, mas o Senhor, ele quer deixar esta casa e todas as casas e todas as mesas que existem nessa cidade, nesse mundo afora, ele quer que a casa esteja cheia, e ele se preocupa com uma cadeira vazia, e muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Eu não sei o quanto o seu coração está alinhado com aquilo que alegra ao Senhor, mas cadeiras cheias, mesa cheia, casa cheia, alegra o coração do Senhor da mesa. Nós não lemos porque o tempo não dá, mas existem outras parábolas da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, e nessas duas parábolas nós temos uma frase que se repete quase que da mesma maneira, dizendo que existe alegria no céu diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Olha, não está, na Bíblia, a gente precisa entender às vezes o contexto que a Bíblia foi escrita, não tinha papel, não tinha caneta, era muito caro escrever algo, mas olha, Deus decidiu que estivesse escrito no seu livro aquilo que o alegra. Existe alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A alegria quando o pastor, quando alguém faz um apelo e pessoas levantam a mão e se arrependem, nós sentimos alegria, ou simplesmente, ok, é só mais um momento. Não, nós não podemos fazer isso. Quando um pecador se arrepende, esse deveria ser o ápice da nossa alegria, porque o Senhor da mesa está alegre. E às vezes nós agimos com indiferença. Esse é o ápice da igreja. Sabe por que existe igreja? Para que pecadores se arrependam, não para que nós venhamos aqui e nos sintamos bem. Embora isso aconteça, está tudo certo. Mas é isso que move o coração do Senhor da mesa. É claro que Deus se importa conosco. E quando a gente cresce na vida, quando você é promovido, quando algo de bom acontece na sua vida, é claro que Deus se alegra com você. Assim como quando você passa por alguma dificuldade, Deus também se entristece, Ele não sente prazer em nos ver sofrendo. A questão não é se Deus se importa conosco, se Deus está conosco, porque Ele se importa e Ele está. A questão é o quanto nós nos importamos com aquilo que Ele se importa. O quanto nós valorizamos aquilo que Ele valoriza. Se Ele é por nós, não é essa a questão. A questão é se nós somos por Ele, se nós valorizamos e nos alegramos, porque nós queremos assentar nesse dia, nesse grande banquete. Mas a questão é se nós estamos felizes com aquilo que Deus está feliz, com pecadores arrependidos. É isso que alegra o coração do nosso Senhor. Acima de qualquer coisa, é isso que gera alegria no coração do Senhor da mesa. E por último, irmãos, os termos pertencem ao Senhor da mesa, afinal, Ele é o único Senhor. O texto de Lucas não nos traz essa informação, mas no texto de Mateus, nós vemos que após o servo ter convidado as pessoas que encontrou, o texto nos fala que o rei, ao chegar no banquete, ele encontra um homem que estava com uma veste diferente. Ele não estava de vestes nupciais, ele não estava vestido adequadamente para aquela ocasião. E então o rei, vendo que ele não estava vestindo adequadamente para aquela ocasião, o lança fora do banquete. E aqui Jesus está ensinando que Ele é o Senhor. E os termos de quem permanece, de quem pode entrar nesse banquete, pertence a Ele, não a nós. E, irmãos, esse texto ele é muito curioso, porque quando eu li, logo me veio o slogan da comunidade.
lugar para todos, mas não para tudo. Porque o convite é para todos. O convite do banquete é para todos. É para o manco, é para o aleijado, é para o cego, é para o pobre, é para o bandido, é para o homossexual, é para o mulherengo, é para o mentiroso, é para o avarento, é para o orgulhoso, é para a vaidosa, é para a fofoqueira ou fofoqueiro. Tem uns homens que é, né? O convite do evangelho é para todos. Todos são convidados a se assentar nessa mesa. Essa mesa é para todos, mas essa mesa não é para tudo. Porque esse rei, ao entrar e ver que existia uma pessoa que não estava vestida adequadamente, essa pessoa, ela foi retirada do banquete. Se nós continuarmos lendo o texto de Lucas, nós nos depararemos com um subtítulo que foi criado pelo tradutor, e eu acredito que é um subtítulo muito importante, que é o preço do discipulado, aonde o próprio Cristo estabelece os termos de quem pode ser o seu discípulo, de quem pode segui-lo. O convite é para todos, independente, indistintamente de quem você é, da situação que você se encontra, dos pecados que você cometa, porque o seu pecado não é maior do que o meu pecado. O convite, ele é amplamente distribuído e ele é amplamente divulgado a todos, mas existe uma advertência: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Esse é o primeiro termo do Senhor da mesa. Ei, eu estou te fazendo um convite. Você quer? Então venha, mas olha, antes de entrar, se você não tomar a sua cruz, e se você não me seguir, você não pode ser o meu discípulo. Esses são os termos, porque Ele é o Senhor, e se tem alguém que tem que decidir isso, é Ele, porque Ele é o justo juiz. Não somos nós que decidimos quem entra ou quem não entra. Olha, se você está aqui, nunca mais me pergunte quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque eu não sei, eu não sou juiz. O que eu sei é que você precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora, se você vai para o céu ou para o inferno, olha, só Deus sabe. Porque não sou eu que te mando para o céu, não é o meu julgamento que te manda para o céu, não é o meu julgamento que te manda para o inferno. Eu entendo que existem coisas na Bíblia que nos mostram as evidências. Mas eu não sei o que acontece nos últimos 5 segundos da sua vida. Pode ser que nos últimos 5 segundos você chegue na conclusão de que não valeu a pena nada que você viveu. E você vai para o inferno, Mas você viveu 30 anos na igreja, sofreu que nem um condenado, morreu sozinho, e aí nos seus últimos 5 segundos você falou: serviu para nada isso aqui. Pode ser que você tenha uma vida torta a vida inteira, e nos seus últimos 5 segundos você fala: uau, por que eu fiz isso? Ei, Jesus, me perdoa. O ladrão da cruz é um exemplo. Não tem muitos exemplos, Só tem o ladrão da cruz também, não é para você exagerar não, viu? Lá no final eu falo, só teve um ladrão, tá? Cuidado. Isso mostra que ele é misericordioso, mas é arriscado, que só tem um relato assim na Bíblia toda, tá bom? Então dá uma segurada, cuidado. Mas também a Bíblia relata pessoas que se achavam justas e merecedoras, e Jesus está dizendo aí: você não vai entrar no meu banquete. O que Jesus está dizendo para você é que se você não tomar a sua cruz e não segui-lo, você não pode ser o discípulo dele. Esse é o termo do Senhor da mesa. Tomar a cruz é reconhecer a sua morte para esse mundo. Você está morto. Ei, eu estou morto para esse mundo.
Carregar a cruz significava dizer a todos aqueles que estavam vendo que esta pessoa estava morta. Ela estava caminhando em direção ao último dia da sua vida nessa existência. Carregar a cruz é dizer para nós mesmos e para essa sociedade que nós estamos mortos para as nossas vontades, nós estamos mortos para os nossos desejos, nós estamos mortos para tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque o Evangelho, a notícia do Evangelho não é só que Cristo foi crucificado, mas a notícia é que Cristo foi ressuscitado. Então, como Ele morreu, como Ele ressuscitou, nós também devemos morrer para que nós venhamos a ser ressuscitados. E quando nós falamos de ser ressuscitado, eu não estou falando só daquele grande e glorioso dia da ressurreição, em que nós teremos os nossos corpos transformados em glória. Não, a ressurreição, ela pode ter um simbolismo aqui, porque nós estamos falando, ei, você tem que morrer para os seus prazeres, você tem que morrer para as suas vontades, você tem que morrer para a sua carne. Ah, então deve ser muito chato ser cristão e ter que ficar carregando essa cruz. Se nós formos ressuscitados, se nós nascermos de novo da água e do Espírito, como foi pregado no domingo passado, se nós tivermos experiências com Deus, se nós pudermos ter contato com esses olhos carnais, com o reino, nós teremos a melhor vida que pode ser vivida nessa terra. É isso que nós cremos. Mas nós precisamos morrer, nós precisamos carregar a cruz, e nós precisamos segui-lo, e é segui-lo. Nós queremos traçar o próprio caminho, não está dizendo que você tem que traçar o seu próprio caminho, está dizendo que você tem que segui-lo. Seguir alguém não é seguir o seu próprio caminho, é seguir o caminho que Ele trilhou. E qual foi o caminho que Jesus trilhou? É esse caminho que você tem que seguir. Não tem atalhos, não existe ressurreição, já foi dito isso nessa casa, não existe ressurreição sem morte. Não adianta você querer ressuscitar para uma nova vida, se você ainda não está carregando a sua cruz. Sem morte não há ressurreição, sem ressurreição não há vida. É a péssima notícia do Evangelho. Todos estamos mortos espiritualmente e separados do autor da vida. Ou nós reconhecemos isso e olhamos para Ele e então dizemos, Senhor, nos dê vida, e aí então nós precisamos entregar a nossa vida a Ele para que Ele nos dê uma nova vida, ou então, infelizmente, não haverá vida para nós. Essa é a terrível notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que há vida em Jesus, porque Ele é o Senhor da mesa. O texto do preço do discipulado diz que aquele que amar mais ao seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, aquele que amar mais a essas pessoas do que a mim, não é digno de mim e não pode ser o meu discípulo. É mais um termo do Senhor da mesa. Ou nós amamos a Jesus como Deus, e pessoas nós amamos como pessoas, ou nós não poderemos segui-lo. Porque muitas vezes nós tornamos pessoas deuses em nossas vidas. Muitas vezes nós amamos coisas como deuses em nossas vidas. Muitas vezes nós amamos lugares como Deus em nossas vidas. Mas ei, o Senhor da mesa está dizendo, se eu não ocupar o trono do seu coração, você não pode me seguir, você não pode ser o meu discípulo. O seu coração precisa pertencer a mim e unicamente a mim. Acaba às 10, né? Então, esse é o termo do Senhor da mesa. Ah, então quer dizer, então, Daniel, que eu não posso amar muito a minha mãe?
Eu não posso amar minha esposa, eu não posso amar meus filhos. Não, o que o Senhor está dizendo é que se você não amá-lo como Deus, os seus filhos nunca serão amados de verdade como eles merecem. Se você, homem, não amar a Deus acima de todas as coisas, como Deus na sua vida, a sua esposa nunca receberá o amor que ela merece. O seu marido, mulher, se você não amar a Deus acima de tudo, você nunca conseguirá amar o seu marido como ele merece. Se você não amar mais a Deus do que os seus pais, eles nunca serão amados como eles merecem, porque Deus é Deus e Ele precisa ser amado por nós como Ele é, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém, e amém. Esse é o Senhor da mesa. Ei, você precisa me amar como seu Senhor. Nós não temos tempo, eu sei, mas eu queria muito ler, mas tem a parábola do servo infiel, aonde nós temos Jesus dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, mostrando que existem coisas que irão disputar o lugar de Deus na minha e na sua vida. E se nós não amarmos a Deus como de fato Ele é Deus, o Senhor, o único Senhor, nós não podemos segui-lo. Ai, Daniel, mas eu não consigo tal coisa, eu não consigo largar. São evidências de que nós estamos amando mais a coisas do que ao próprio Deus. E por último, o texto nos fala que quem não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Esse é o outro termo do Senhor da mesa. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui. O que é mais importante para você? O que você não consegue viver sem? É claro que a Bíblia, os textos bíblicos às vezes mostram homens que precisavam, né? O texto do jovem rico, olha, larga tudo, vende tudo que você tem e me segue. Aí, então ele não conseguiu fazer isso, e enfim, você conhece a história. Mas assim, a Bíblia não quer dizer que todo mundo tem que sair vendendo tudo que tem, não é isso, não é sobre isso, tá? Fica tranquilo. Você acabou de comprar seu carro aí, pode andar com ele, tá tudo certo. Não precisa vender ele não, a não ser que Deus peça. Amém? Mas não é sobre isso. A questão é, o que é mais importante para você? O que é o mais importante para você? Se você fizer uma lista do que é mais importante para você, e eu tenho certeza que enquanto eu fui perguntando o que é mais importante para você, você foi tentando elencar algumas coisas. Se você não tentou, você está tentando agora. Quantas vezes Jesus apareceu nesse set list? E eu estou falando isso, não é porque eu sou o santão não, mas é tudo isso aqui, eu apanhei pra caramba isso aqui. O que é mais importante para mim? Eu pensei nela primeiro. Pô, cara, não pode ser, tem que ser Jesus. Jesus é o mais importante, porque Deus me livre, mas um dia nós podemos perder pessoas. Então, pessoas não podem ser o mais importante na nossa vida, porque pessoas podem partir. O meu emprego é importante, eu pensei. Não, mas eu posso ser demitido, eu posso um dia não poder ser mais professor. Então isso não pode ser o mais importante para mim, porque se eu, vou resumir, senão eu vou chorar, porque se eu tornar coisas passageiras mais importantes do que as coisas que são eternas, quando eu perder essas coisas, o que vai sobrar de mim? Ei, ou você renuncia a tudo, ou você declara para Deus que o mais importante para você é a presença dEle, ou você não pode segui-lo. Porque se um dia Ele precisar pedir algo para você, você não vai ter coragem de entregar. Tem uns negócios que passam na minha cabeça que eu não vou falar não, mas
estava pensando, pô Deus, o Senhor está esperando acontecer um negócio na minha vida, e eu tenho certeza que Deus está esperando acontecer um negócio na minha vida, para Ele mexer um negocinho no meu coração, porque Ele não vai mexer agora, porque agora eu não tenho nada para abandonar, agora eu não tenho nada, eu vou renunciar ao quê? Mas o dia que eu tiver alguma coisa, talvez é isso aí que Ele vai pedir, e é isso. Se eu não renunciar a tudo que eu tenho, por Ele, que renunciou tudo, que abriu mão da sua glória, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, assumindo forma humana, forma de servo, e morreu, morte de cruz. Ele renunciou. Se tem alguém que entende de renúncia, é o Senhor da mesa, e Ele entende de renúncia, e é por isso que Ele pede, e é por isso que Ele fala, olha, aquele que não renunciar a tudo, não pode ser o meu discípulo. Às vezes a gente precisa reconhecer que tudo que nós temos é dEle, vem dEle, e é por Ele. Tudo que nós temos não é nosso, nós somos mordomos. Essa pessoa que está do seu lado, você precisa ser um instrumento de Deus na vida dela, porque ela ou ele não é seu, é do Senhor. Seja um bom mordomo e cuide dessa pessoa. Isso é a renúncia. Entender que o filho, a filha, não é tua, espiritualmente falando, né? Pertence a Deus, e você é um mordomo daquilo que Ele te deu, sua casa, seus bens, tudo quanto você possui, não é seu, porque mais uma vez, se você achar que é seu, se você achar que você merece, já você não é mais digno dessa mesa. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Passei, confundi o horário, vocês me perdoam, tá? O culto acabava 9h30. 9 eu achei até as 10 aqui, grandão, hein? Vocês me perdoam, né? Amém? Oremos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, Te agradecer. Tu és o nosso Senhor, Tu és o Senhor da mesa, Tu és aquele que está sentado, nos observando. Perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso coração, que muitas vezes é soberbo, que muitas vezes é orgulhoso, que muitas vezes considera que somos merecedores daquilo que temos, e não somos. Tudo é pela sua graça. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes não nos alegramos com aquilo que o Senhor se alegra, não nos preocupamos com aquilo que o Senhor se preocupa, não sentimos a alegria que deveríamos sentir quando o Senhor está alegre. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos estabelecido os nossos próprios padrões, temos estabelecido nossos próprios caminhos, e nos esquecemos de que o Senhor é o único Senhor, e os termos são teus, e nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, e nós precisamos renunciar a tudo que temos, porque senão nós não poderemos estar nesse grande dia. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós, que apesar das nossas falhas, tem nos tratado com amor e graça. Nós te agradecemos e te entregamos tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Dani, pela palavra.
Palavra de Deus para as nossas vidas. Quantos recebem, digam amém. Antes de despedir você, Mateus capítulo 20, verso 21, diz que a mãe de Tiago e João, ela se apresenta diante de Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, permita que os meus 2 filhos assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus repreende aquela mulher, porque nós, amados, sempre desejamos sentar nos melhores lugares. Jesus falou: não compete a mim escolher onde eles devem sentar, mas compete a meu Pai. Mas no que tange a nós agora, a gente deve estar no propósito e nos princípios de Deus. Então deixa eu dizer para ti, uma palavra muito pertinente, que Deus nessa semana dê a cada um de nós uma reflexão profunda daquilo que estamos buscando. Talvez estamos buscando assentar em lugares que a nossa alma possa se deleitar, quando Jesus falou assim: olha, o vosso descanso não está nessa terra. Meu Pai trabalhou e trabalha até hoje, eu também trabalho. Existe um descanso preparado para nós, mas talvez ele ainda não é aqui. Aqui nós temos momentos de descanso em Deus, mas nós temos muito trabalho pela frente. Amém? Abra suas mãos, eu quero despedir você, te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. E que você tenha uma excelente semana de vitórias, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Assim nós abençoamos você e sua semana, para a glória do Deus Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Nos vemos em nome de Jesus.